Agora, você já teve uma Sim. loja, um ponto Sim. físico, né? Aonde foi? Onde era a tua loja? Cara, a gente tinha um projeto que a gente criou chamado Impare Capas e Acessórios, que ficava ali no Beco da Moeda. Não sei se você sabe onde é. Sei. Aí a gente tinha criamos um projeto que tiramos, inclusive, do dinheiro de vendas no meio da rua. Iniciamos vendendo no meio da rua, como eu expliquei no começo. Vendi água, já vendi de tudo. E aí, quando a gente começou a vender acessório, foi quando o jogo mudou. E aí, tive essa oportunidade de alugar o ponto na época por R$1.000 mensal. E aí, fui lá, meti as caras, paguei. Para você que está vendo aí, que vende nas ruas, que acompanha ele, que acompanha aqui o perfil, que acompanha outros empreendedores de rua, eu acho que o sonho de todo empreendedor de rua é um dia botar a loja dele, né? Continua aí, contando a Cara, experiência. e quando você perde, você chora. Cara, e ali a gente teve a oportunidade, alugamos o ponto na época por R$1.000. Foi muito, dá um medo, dá um frio na barriga, porque você sair, fazer essa transição, sair da rua para ir para uma loja diferente. Então, corremos atrás, buscamos uma varal de funcionamento e todas essas burocracias normais. E abrimos a loja, permanecemos com ela 3 anos, então vivemos muita experiência ali. Foi ali onde eu entendi como era que o cliente funcionava, como é que funcionava a cabeça do cliente, tipo na rua, um exemplo. Na rua, se eu tiver 2 capas do iPhone 11 e mostrar ao cliente, ele compra, cara. Na loja, se eu tiver 2 capas, ele não compra. Para você ver, não compra, é só essa. Porque na mente do cliente, ele sempre... É como se ele exigisse mais de uma loja, sabe? Então, eu começava a ver padrões diferentes. Pelo tempo de experiência na rua e o tempo de experiência ali na loja, eu comecei a ver padrões diferentes. E também uma coisa que eu percebi vendendo na loja é que o cliente valorizava muito o atendimento. Tipo, na rua, hoje eu tenho muitos clientes que compram comigo ali na rua, mas eu acho que na loja você consegue fixar mais os clientes quando você tem um bom atendimento, quando você olha no olho, quando você sorri para o cliente, quando você dá aquela atenção que o cliente merece. Porque os clientes hoje, eles chegam em algumas lojas, os caras não olham nem no olho, cara. Eu tava ontem no McDonald's comendo, fiz uma pergunta à mulher, a mulher nem me respondeu direito, a atendente. Então, tipo assim, é uma má vontade de atender, sabe? E eu percebi isso na loja. E com o tempo, eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro. Aí é onde entra o erro, entendeu? Uma coisa é você querer dinheiro, outra coisa é você saber lidar com ele. Dinheiro, meu amigo. Ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Se ele dominar, meu amigo, sua mente, você não sai do lugar nunca, você vira escravo dele. E ali, cara, foi onde eu tive o primeiro contato. Eu percebi, comecei a ganhar um dinheiro que eu não sabia lidar, um exemplo. Comecei a ganhar muito dinheiro. Poxa, eu tô ganhando dinheiro. Eu queria esbanjar, queria fazer isso, queria fazer aquilo, sabe? Então, comecei a administrar mal. E mesmo administrando mal, eu tinha esse jeito de vender, esse dom. Então, não faltava dinheiro. Mesmo administrando mal, ele sempre vinha, todo dia vinha vendo. Eu sou um cara que quando eu entro em campo, eu entro para fazer. Então, quando eu saía de casa, chegava na loja, eu dizia, hoje eu vou vender. Então, vinha, tal, vendia, corria atrás. E ali, cara, depois de um tempo, eu acho que quase 2 anos, eu abri uma segunda loja. Olha, para você ver. Então, na minha mente, eu tinha aquilo, cara, eu vou crescer aqui. Eu abri várias lojas. Eu abri tipo umas 300 lojas. Eu vou virar o rei. Eu vou ser o cara nisso aqui. E aí, quando eu abri a segunda loja, foi quando veio a experiência de um resultado ruim. Por falta de má gestão, falta também de mão de obra e várias coisas ali. Pagava mal os funcionários, entendeu? Começou a acontecer vários problemas ali. E aí tive que fechar, que eu abri. Depois de um tempo, fechei definitivamente a outra loja. Então, foi difícil fechar, cara. Foi difícil. Eu peguei a mercadoria e olhei para trás e disse, o que é que eu vou fazer? Eu tenho a opção de ir para outro ponto comercial, mas eu não tenho caixa para sustentar.
Voltei pra rua, comprei um carro. Na época tava liberado, como eu falei, existem as fases no centro. E nessa fase que eu voltei, estava liberado. Comprei um carro desses que eu tenho hoje, só que na época era maior. 4 rodinhas, as grades fechadas. Coloquei as mercadorias que dava ali, outras mercadorias eu vendi. E os móveis eu também deixei em um local lá, depois eu vendi. E dali do Beco da Moeda até o meu ponto, a quantidade de olhar de pessoas pra mim, assim, tipo, você fracassou, você é um fracassado. Deu errado o projeto. Tipo, foi difícil, cara. Parecia uma eternidade. Sabe quando você começa a andar? Parecia uma eternidade até chegar lá. Quando eu cheguei no ponto, que é esse ponto que eu vendo hoje, mas quando eu cometi um erro também, tá? Um erro, presta atenção. Eu abandonei 100% a rua para ir para a loja. Eu acho que hoje eu não faria isso. Por quê? Porque uma coisa que eu venho percebendo é que ricos valorizam cada fonte de renda que tem. Cada menor fonte de renda que tem é importante. Então, eu desvalorizei na época um ponto que já me dava lucro e passei o ponto para outra pessoa e fui lá vender na loja. Então, quando eu voltei, eu tive que conversar com a pessoa para poder ficar ali. Então, ela cedeu, né? Porque eu tinha cedido para ela na época, depois de, vamos botar, 3 anos. Mas eu abandonei literalmente. Então, minha renda cessou, ficou só cada loja. Eu podia ter continuado, treinado pessoas para estar na loja, e continuar vendendo minhas coisas no meio da rua, captar clientes, levar para a loja, entendeu? Ter essa visão. Eu acho que hoje eu tenho essa mente. Antes, não. Eu peguei e disse, cara, nunca mais eu volto para a rua. Entendeu? Nunca mais eu volto pra rua. Mas você acha que foi orgulho, foi alguma coisa assim? Deixou o orgulho prevalecer? Cara, eu acho que sim, um pouco de orgulho e também não saber lidar com dinheiro. Isso atrapalha muito. Não, cara, Falta de falta de experiência. experiência. Eu acho que você que tá aí assistindo, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ser isso, cara. Primeiro, se você não souber lidar com R$ 10, cara, você nunca vai saber lidar com 1 milhão. Se você não souber lidar com um pouco, você nunca vai saber lidar com muito. Tipo, existe isso. E eu vivenciei isso na prática. Então, quando eu quebrei, voltei para a rua e tô na rua desde essa época para cá. E ali, naquele momento ali, eu tive essa experiência de ver todo mundo olhando e aquele olhar de você fracassou, de julgamento. Você fracassou, você deu errado. Não era isso, sabe? Não era isso que você pensava, tá vendo aí? Tipo, parecia que existia pessoas torcendo para dar errado e de fato deu errado. E hoje eu tô ali, cara, e tô construindo uma história incrível e tô com um faturamento maior do que com as 2 lojas que eu tinha na época, para você ver como as coisas mudam, né? E assim, mesmo na rua hoje, entendeu? E você nota que não é só o faturamento, mas também a mentalidade. A mentalidade. Você tem construído uma mentalidade diferente. Cara, eu acho que falando um pouco de onde eu vim, né, cara? Eu sou um cara que eu nasci e me criei lá no Vegel. Então, você cresce no meio de pessoas que pensam pequeno, que agem pequeno e que não sonham grande. E sonhar da onde eu venho é um crime, tá? Sonhar grande da onde eu venho é um crime. E eu acredito muito nisso. Que de fato elas pensam como pensam e sonham pequeno porque foram ensinadas dessa forma. Existe isso. Se eu ensinar ao meu filho que preto é branco, ele vai crescer achando que preto é branco. Então, todo mundo que eu nasci naquele meio, que eu fui criado naquele meio, foram ensinados pelos pais assim. E os pais dos pais assim. Então, é como se a miséria, a pobreza já acompanhasse. Isso seria hereditário, né? É, meu irmão, ela acompanha. E eu sempre fui um cara inconformado. Sempre fui um cara de ter essa mentalidade de querer mais, Não aceito. A gente já passou por situações, eu e meus irmãos, de ter a refeição da manhã e não ter a da tarde, ou ter a da tarde e não ter a da noite. Então, a gente sabe como é viver ali, como é se acordar, abrir a geladeira e não ver nem só gelo, sabe? Então, às vezes nem geladeira tínhamos essa época. Então,
Dali você vai percebendo que a mentalidade ela cerca aquele lugar, cerca aquele ambiente. E para você pensar fora da caixa ou ter uma ideia diferente, você tem que sair dali. E eu acho que quando eu abri a loja, eu abri a loja com a mentalidade daquele cara que nasceu e se criou ali no Vegel. Então, mesmo tentando sonhar grande, quando você vai buscar na sua mente um arquivo sobre organização financeira, você não encontra. Quando você vai buscar na sua mente alguma parte da sua mente um arquivo sobre disciplina, você não encontra, gestão, você não encontra. Então, eu acho que falta muito isso e também acaba atrapalhando justamente de onde eu vim. Mas com o tempo você vai adquirindo experiência e conhecendo pessoas. Tipo, conheci você já aprende coisas diferentes. Então, ao longo da trajetória, eu conheci várias pessoas assim que nem você. Pessoas que vêm na sua vida para somar. E não importa de onde você vem, cara. Ouvir isso de um guru grande, que é branco, rico, privilegiado, que herdou de várias pessoas, falar que não importa de onde você vem, é uma coisa. E ouvir isso de um cara que vem de baixo, de comunidade, que não tem condições, que não importa de onde você vem, é outra coisa totalmente diferente. Eu acho que essa mensagem que eu prego todos os dias no meu perfil é justamente para pessoas que acham que vai morrer ali, que não é capaz. Só que eu digo, tudo é questão de mentalidade. Se você quebrar um ciclo e a sua mente conseguir atingir uma mentalidade certa, cara, de você conhecer pessoas certas, de você pensar ou de adquirir um conhecimento certo, sua mente muda completamente. Não importa de onde você vem, não importa. Eu tenho todos os motivos para vir ser um cara depressivo, vitimista, né? Poxa, cara, sou negro, venho de baixo, vou me vitimizar aqui. Mas não, sempre fui esse cara de querer, mesmo perdendo, poxa, tô ganhando. Por quê? Porque eu aprendi. Então, eu tenho essa garra comigo. E eu acho que quem tá ouvindo a mensagem hoje aqui, eu quero que saiba isso, sabe? Existe uma maneira de você ficar rico. Existe uma maneira de você mudar de vida. Existe uma maneira de você atingir literalmente o que você quiser nessa vida. Claro, bora pezinho no chão. Um cara de 40 anos, gordo, quer ser jogador de futebol, não tem como. Fica difícil. Aí fica difícil. Pezinho no chão. Estamos falando de sonhos possíveis. Estamos falando de coisas reais. E é possível. Claro, existe a dificuldade, vai ser mais difícil para você, mas por mais que você se acorde cedo, como você disse, por mais difícil que seja, já haverá pessoas na sua frente. Na China é de dia, aqui é de noite. Então haverá. Mas se você ter a mentalidade que tudo no seu tempo, e você correndo atrás ali, batendo, correndo, lutando, acreditando, buscando ter acesso a pessoas diferentes, buscando ter acesso a conhecimentos diferentes, sabe? Se ainda um pouco do seu mundinho ali, tipo, eu falo do mundinho que eu nasci, me criei ali no Vegel, ali é um mundinho. Então, a partir do momento que eu quebrei o ciclo de sair daquele mundinho, minha mente se abriu para um universo de possibilidades. E quando eu venho para a internet hoje, aí, mano, as possibilidades é infinitas. Entendeu? Se você que tá aí, você paga acima de R$ 230 de energia, no link aqui abaixo, em qualquer canto aqui da tela, você vai clicar, vai entrar em contato conosco, você vai ter economia de 10 até 30% no seu talão de energia. Então não perde tempo. Além disso, sem fidelidade, sem burocracia e com praticidade.